A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por entrar na sua casa mais uma vez e seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes. Você tem o Rede Brasil Oficial e o IEADP Live. Inclusive, eu quero lembrar que se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse ou sobre o livro de Daniel, ou algum desses programas dessa temporada recente, né? Você pode ir lá no playlist, esses programas já estão disponíveis. Agora, se você quer entrar em contato conosco, você tem uma pergunta a fazer, se você tem alguma dúvida, se você quer enviar para nós uma mensagem, talvez uma crítica, uma sugestão, uma opinião, anote aí o WhatsApp, que é o 994661010. Como você já sabe, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias lá do livro de Jeremias. Vamos recapitular esse livro maravilhoso, né? Nós já estudamos sobre o chamado de Jeremias ao ministério profético, já estudamos sobre aquela visão daquela panela fervendo, já estudamos sobre a visão daqueles 2 cestos de figos, já estudamos também quando Deus disse a Jeremias que não iria atender às suas orações pelo povo de Judá. Nós já estudamos também sobre o cativeiro de Judá, representado por um cinto de linho, e no último programa, nós estudamos o capítulo 18, aquela profecia, aquela mensagem de Deus, traz a tela, por favor, que foi dita a Jeremias na casa do oleiro, né? Deus é extraordinário, né? Deus é muito sábio e Deus leva Jeremias aí para a casa do oleiro, para Jeremias ver o oleiro trabalhando ali na sua roda, não é? Fazendo um vaso, aquele vaso quebrou-se, não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que quebrou-se. E o oleiro começa a refazê-lo. E Deus diz a Jeremias, eu não posso fazer convosco, ó casa de Israel, eu posso fazer a mesma coisa. E Deus traz aquelas 2 promessas condicionais, não é? Quando Deus diz que se desse uma mensagem de juízo e de castigo, e o povo se arrepender, Deus também se arrepende do mal que disse que lhes faria. Nós vimos até o cumprimento aí na vida dos ninivitas. Nós estudamos um pouco da história de Jonas. Quando Jonas chega em Nínive e diz assim, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, o povo creu, se arrependeu, jejuou e Deus poupou aquela geração. Mas vimos também, quando Jeremias estava lá na casa do oleiro, que Deus disse a ele, agora se eu disser que eu vou abençoar uma nação, e essa nação, esse povo pecar, desobedecer, eu também me arrependo da bênção que eu disse que lhes daria. Isso ocorreu literalmente com o povo de Judá e de Jerusalém. Quando Deus deu a terra de Canaã, é para que eles habitassem perpetuamente. Mas ao chegarem lá, você sabe disso, eles começaram a adorar outros deuses, outros ídolos, cometerem injustiças sociais, violência, começaram a maltratar, não é? Os órfãos, as viúvas, oprimir os estrangeiros, as viúvas, os pobres. E aí o juízo de Deus foi inevitável. Nós vimos que, se por um lado o povo lá de Nínive se arrependeu, se converteu, por outro lado, o povo de Judá e de Jerusalém não atendeu a mensagem de Deus através do profeta Jeremias. Hoje nós estudaremos outra profecia do livro de Jeremias, que é uma repreensão aos falsos profetas,
O tema da profecia é: Deus repreende os falsos profetas e suas falsas profecias. Mas antes de estudarmos essa profecia, ou esse texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o ministério profético de Jeremias. Como nós já dissemos aqui em outros programas, em programas anteriores, o ministério de Jeremias foi um dos mais dramáticos da Bíblia. Ele foi desacreditado, ele foi rejeitado pela nação. Jeremias foi considerado como um traidor, sofreu bastante. Ele foi preso, esbofeteado, colocado num calabouço. Além disso, Deus deu a ele algumas ordens um tanto incomuns, não é? Ele foi proibido de casar, foi proibido de gerar filhos, proibido de ir numa casa onde houvesse festa, onde houvesse luto. E como se não bastasse todo esse sofrimento que ele enfrentou, Jeremias ainda teve que enfrentar os falsos profetas. E quem eram os falsos profetas nos tempos de Jeremias? Eram homens, primeiro, que não foram chamados, não foram capacitados, não foram comissionados por Deus, mas que falavam enganosamente em nome do Senhor. Eu vou repetir isso. Eles não foram chamados, não foram comissionados, não foram escolhidos por Deus e, mentindo, falavam em nome do Senhor. Como se não bastasse, eles contavam sonhos, visões que nunca tiveram, que Deus nunca mostrou. E enquanto Jeremias trazia uma mensagem de juízo, de castigo, de punição, de destruição do povo judeu, os falsos profetas traziam uma mensagem de paz, de prosperidade, uma mensagem de esperança. E, infelizmente, o povo foi destruído porque deixaram de dar crédito nas palavras de Deus por intermédio de Jeremias e passaram a acreditar nas falsas profecias dos falsos profetas. Ou seja, além de todos aqueles pecados que eles cometeram, vamos relembrar? Conquistaram Canaã e não expulsaram os moradores, não destruíram seus ídolos, aprenderam a adorar outros deuses, deuses feitos por mãos humanas. Em vez de influenciar os cananeus, foram influenciados por eles. Injustiças sociais, houve reis tão maus em Judá que chegaram a oferecer seus filhos a Moloque. Opressão dos pobres, das viúvas, dos órfãos, violência. E como se não bastasse tudo isso, eles estavam dando crédito à palavra dos falsos profetas, às falsas profecias. E hoje nós vamos falar sobre esses falsos profetas, tanto dos tempos bíblicos, dos tempos de Jeremias, mas vamos aproveitar também para falarmos hoje sobre os falsos profetas contemporâneos, que são pessoas, e eu quero deixar bem claro que o falso profeta contemporâneo não é só aquele que faz falsas previsões futuras, não é só isso não, é muito mais do que isso. Mas hoje vamos aproveitar para falar um pouco sobre o perigo. Foi o próprio Jesus quem disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Nós vamos também falar sobre isso hoje. Abre a tela, por gentileza. O tema da profecia hoje é: Deus repreende os falsos profetas e suas falsas profecias. Jeremias capítulo 23, versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, porque Deus ensina-vos vaidades. Vaidades aí tem um sentido de mentira, de enganos, de falsas esperanças. E falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Que coisa interessante. Traz a tela. Deus usa Jeremias para dizer ao povo judeu: olha, não ouçam as palavras dos falsos profetas. Não ouçam as suas profecias, não ouçam as suas previsões, as suas mensagens. E por que Deus? Abre a tela mais uma vez para nós relermos. Aí ele diz: porque ensinam-vos vaidade. Vaidade aí o sentido é falsas esperança. E o que mais? Eles falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor.
E eu aprendo aí algo extraordinário sobre o ministério profético. Enquanto que os verdadeiros profetas de Deus, como Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Obadias e muitos outros, transmitiam a mensagem de Deus, porque os profetas não podiam querer agradar o povo, não, de forma alguma. Eles transmitiam aquilo que Deus mandasse, quer seja uma mensagem de prosperidade ou uma mensagem de juízo. O profeta não estava preocupado com popularidade, com agenda, se ia receber convite para pregar em algum lugar. Não! Aqueles servos de Deus estavam preocupados, sabe com o quê? Que entregaram a mensagem de Deus. O povo cresce ou deixasse de crer, ouvisse ou deixasse de ouvir. Só que os falsos profetas, né? O que era que eles faziam? Traziam mensagem de acordo com o seu coração, de acordo com o propósito do seu coração e não a mensagem que foi enviada por Deus. Passe o texto, por gentileza. Deus continua usando Jeremias para repreender o povo. Aí diz assim: dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, olha, o que é que os falsos profetas diziam ao povo que estava desprezando a Deus? Paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Que coisa interessante. Jeremias dizendo, olha, eu vi uma panela fervendo lá do norte. É Babilônia que vem aí. Aí é Nabucodonosor. Se rendam, se entreguem. Jeremias diz assim, olha, Deus mandou eu ir lá comprar um cinto de linho e depois colocar na fenda lá no rio Eufrates e depois apodreceu. Deus disse, assim é o povo de Judá. A mensagem de Jeremias era aquela mensagem de juízo, de castigo, de julgamento, de punição. Deus está forjando o mal contra vós. E os falsos profetas que diziam, haverá paz, haverá segurança, haverá prosperidade. E o povo deixou de ouvir a voz de Jeremias para dar crédito. Mesmo Deus advertindo, mesmo Deus alertando. Traz o texto mais uma vez. Pode abrir a tela, por favor. Deus diz assim, eles dizem continuamente, constantemente, aqueles que me desprezam. Olha, o que é que os falsos profetas estão dizendo ao povo que desprezou o Senhor? Diziam ele, o Senhor me disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, ou seja, ele estava dizendo, aquele povo que não andava segundo o propósito de Deus, mas segundo o propósito do seu coração, eles estavam dizendo, não virá mal sobre vós. Em outras palavras, eles estavam dizendo, Jeremias é um mentiroso. Em outras palavras, os falsos profetas estavam dizendo assim, não acreditem na palavra de Jeremias. Que mensagem de juízo é essa? É paz, é prosperidade. Passe o texto, a tela, por gentileza. Aí diz assim, Deus dizendo através de Jeremias, não mandei os profetas. Não foi eu que chamei, nem vocacionei eles, não. Todavia eles foram correndo, se apressaram. Deus disse, não falei a eles, como que diz, não manifestei nenhuma mensagem a eles. Todavia eles profetizam. Mesmo que Deus não tenha falado, mesmo que Deus não tenha mandado. Deus diz através de Jeremias, mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, se esses falsos profetas aí realmente tivessem me ouvido, se eles estivessem transmitindo a minha mensagem, ele ia fazer com que esse povo voltasse a Deus, se arrependesse dos seus pecados. Ele não iria transmitir essa mensagem de paz, de segurança para o povo? Claro que não. Passe o texto, por gentileza. Veja o que diz o texto. Aí diz assim, é Deus dizendo assim, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Deus estava dizendo assim, eu tenho ouvido, eu ouço tudo. Profetizando mentiras em meu nome. Mentindo, muitas vezes dizendo assim, sonhei.
Aí Deus pergunta através de Jeremias: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Mentindo, enganando o povo, dizendo que sonhou, dizendo que Deus apareceu, que Deus transmitiu a mensagem, que Deus apareceu e revelou para eles. Profetas mentirosos, revelando sonhos e visões que Deus nunca lhes deu. Passa o texto, por favor. Aí Deus diz assim: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. Deus dizendo assim: eu sou contra. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: nós vamos entrar numa peleja, eu e os profetas, e eu estarei contra eles. E por que, Senhor? Aí ele diz: furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, eles roubam. Eles deixam de entregar a palavra de Deus para entregar a palavra do seu próprio coração. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Olha aí a característica do falso profeta. Eles usam suas próprias línguas e diziam assim: o Senhor disse, foi Deus que falou, foi Deus que mandou transmitir essa mensagem. Pode passar o texto, por gentileza. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, dizendo assim: eu sonhei, eu tive um sonho, Deus me falou, Deus me revelou, e os contam, e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Eles não trouxeram benefício nenhum. Essas palavras, essas falsas profecias, essas falsas visões, esses falsos sonhos, não trouxe proveito nenhum. Só trouxe males, só trouxe maldade. Por quê? Fez com que o povo se acostumasse, né? Se acomodasse. Quem era que queria ouvir Jeremias? Ninguém. Ninguém queria ser confrontado. As palavras de Jeremias eram palavras duras. Era palavra de juízo, de conserto, como que diz assim: se convertam, se arrependam, se humilhem, busquem a Deus, senão vai vir juízo, senão vai vir castigo. Mas os falsos profetas não. Era aquela mensagem que massageia o ego do ser humano. Haverá paz, haverá prosperidade. Eles diziam assim: templo do Senhor, templo do Senhor. Como quem diz assim? Não está vendo que Deus não vai permitir que o templo do Senhor seja destruído? Jamais isso iria acontecer. Mas eram palavras suas. Eram palavras do seu coração. E Deus diz assim: eu sou contra eles. E é lamentável dizer isso, que ainda hoje existem os falsos profetas. E eu quero falar sobre dois grupos de falsos profetas. Dois. O primeiro grupo que eu quero falar, o primeiro grupo, são aqueles que proferem falsas profecias. São aqueles que se dizem crentes evangélicos, que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que se dizem ser usados em profecias, mas são mentirosos. E você sabe disso. Pessoas que às vezes vai fazer uma visita e às vezes promete cura, que Deus vai curar. Quantas pessoas não estão revoltadas com o evangelho por causa disso? Quantas pessoas que não deixaram de crer no dom de profecia por causa das profetadas, por causa das falsas profecias? Quero deixar bem claro aqui que eu creio em profecia e eu posso dizer que muitas coisas que estão acontecendo hoje na minha vida é fruto, é resultado de profecia, de promessa de Deus. Eu creio em profecia e eu não tenho dúvidas alguma que Deus fala através do dom de profecia. Agora, a Bíblia diz que nós devemos julgar se as profecias vêm de Deus. Não é julgar o profeta, mas a mensagem. Então, às vezes, vai lá o grupo fazer uma visita e todo enfermo precisa de visita para essa oração. Mas se Deus não falou, não fale, não prometa a cura. Porque existem famílias revoltadas por causa disso. Ah, o Senhor vai curar, o Senhor me disse que vai curar essa pessoa. E às vezes a pessoa vem a óbito. E agora, como é que você vai justificar?
Ou então a mulher está grávida, aí a pessoa diz assim, é um menino, vai ser usado por Deus. Aí quando nasce é uma menina. E Deus se engana? É claro que não. Então eu quero deixar bem claro aqui aos novos conversos, aos novos convertidos, que o dom de profecia é bíblico. Basta você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 9 até o versículo 12, Paulo vai enumerar ali 9 dons espirituais. A saber, palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, fé, operação de maravilha, dons de curar, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. 9 dons espirituais. Um dos mais importantes é o dom de profecia. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ensina os crentes de Corinto dizendo assim, olha, se você fala em línguas estranhas, fale consigo mesmo ou com Deus, a não ser que alguém interprete. Porque quem fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Agora, quem profetiza, edifica a igreja. E Paulo vai trazer aquele ensino, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, aquele ensino maravilhoso sobre o correto uso dos dons espirituais. E Paulo vai dizer isso, vai falar, então, o dom de profecia é bíblico, está presente na Bíblia, está presente nas experiências humanas. Agora, eu preciso deixar bem claro aqui, que existem as verdadeiras e as falsas profecias. Professor, como é que a gente sabe se a profecia é verdadeira ou falsa? Bem, a melhor forma de saber, vou dar aqui 2 dicas. A primeira é você ver se está de acordo com a palavra de Deus. Se a profecia não vai contradizer algum princípio bíblico ou divino, porque a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual, é a nossa regra. A profecia infalível, a correta, perfeita é a Bíblia Sagrada. Então, qualquer manifestação profética ou do dom de profecia que não se coaduna, que não está de acordo com a Bíblia, a gente já rejeita. Segundo, é esperar o cumprimento. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não foi Deus, é porque essa profecia não vai se cumprir. Então, é o primeiro grupo de falsos profetas que eu quero falar aqui, aqueles que estão profetizando enganosamente, mentirosamente, em nome de Deus. E do mesmo jeito que Deus disse a Jeremias, eu sou contra eles, eu quero dizer que Deus é contra os falsos profetas, porque Deus não pactua com o erro, Deus não pactua com o pecado, Deus não pactua com mentira, e se alguém está proferindo falsas profecias, significa dizer que está falando enganosamente em nome de Deus. O segundo grupo eu falo daqui a pouco. Então, abre o texto mais uma vez. Aí Deus diz, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. Qual é o resultado? Fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com suas leviandades, pois eu não os enviei, viu? Não foi eu que enviei, não. Não dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Pode passar o texto. Aí Deus diz a Jeremias. Não, agora é Jeremias que fala. Aí Jeremias diz assim, ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, como que diz assim, os profetas estão dizendo ao povo, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. É como se Jeremias se sentisse agora aflito. É como se Jeremias dissesse, Deus, tu estás dizendo a mim que vai vir castigo, que vai vir juízo, que tu estás projetando o mal contra esse povo, só que eles, os profetas, que humanamente falando são maioria, eles estão dizendo que haverá paz, haverá segurança, Senhor. Passe o texto, por gentileza. Pode passar a tela. E disse-me o Senhor, qual foi a resposta de Deus? Deus diz assim, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Jeremias, não te preocupa, Jeremias. Talvez você esteja perguntando, por que é que eu estou dizendo vai vir juízo? E eles estão dizendo assim, o Senhor me disse que vai haver paz, segurança, prosperidade. Aí Deus diz assim, eles estão falando falsamente em meu nome. São mentirosos. Deus disse assim, eu nunca os enviei, Jeremias. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Jeremias, eu nunca falei com eles não, nunca lhes dei ordem. Visão falsa. Sabe o que é isso, Jeremias? Falsas visões.
adivinhação, vaidade, engano do coração. São o que eles profetizam. Não são usados por mim, não apareci a eles, não dei sonhos, não entreguei nenhuma mensagem, não chamei para o ministério profético. Eles estão profetizando de si mesmo, Jeremias. Como que diz assim, não se preocupe não, continue entregando a mensagem que eu lhes disse, que eu lhes dei. Continue falando sobre juízo, julgamento, punição, castigo. Não se preocupe com eles não, eles são mentirosos. Passe o texto, por favor. Versículo 14, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Olha, agora é um juízo específico. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem, nem espada, nem fome haverá nesse lugar. Olha o juízo, olha o castigo, olha a repreensão. Deus diz assim, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. E sabe o que eu aprendo? Do quanto é perigoso alguém falar enganosamente em nome de Deus. A pessoa precisa ter muita coragem ou falta de sabedoria para transmitir uma mensagem que Deus não entregou. Ou um sonho que Deus não lhe deu, ou uma visão que Deus não lhe entregou. E Deus disse assim, primeiro Deus disse, eu sou contra eles, e depois Deus disse, eu vou castigá-los, eu vou puni-los. Agora se trata de uma punição específica para esses falsos profetas. Abra o texto mais uma vez, por gentileza. Aí Deus diz assim, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Será que essa profecia se cumpriu? Se está havendo aqui dois grupos de profecias, as profecias de Jeremias e as profecias dos falsos profetas, qual dessas profecias se cumpriu? Será que foi aquela profecia de juízo, de julgamento, de castigo dita por Jeremias? Ou a profecia que se cumpriu foi aquela, a paz, a segurança e a prosperidade que Deus iria enviar? Vamos ler o texto? Lamentações de Jeremias, que eu já falei sobre esse livro. É um livro que não é profético. O autor é profeta, mas o livro não é profético. O livro, ele, na verdade, ele é um livro poético, é uma espécie de um cântico fúnebre, que fala de tristeza. Porque Jeremias viu o cumprimento da sua profecia. Eu já falei sobre isso aqui, mas deixa eu relembrar. Permita-me dizer mais uma vez para você não esquecer. Teve profetas que profetizaram e não viram o cumprimento. Por exemplo, Miqueias disse que Jesus iria nascer em Belém da Judéia, mas Miqueias não viu. Miqueias não viu que Jesus, o Messias, nasceu em Belém da Judéia. Isaías, o profeta messiânico, falou muito sobre o Messias, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria o servo sofredor, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, mas nada disso Isaías viu. Falou, profetizou, mas não chegou a ver. Só que Jeremias teve a oportunidade de ver o cumprimento das suas profecias. Abre a tela, por gentileza. Vamos ler Lamentações, capítulo 2. Diz assim, os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio. Eu pergunto, quem eram os líderes? Talvez você diga assim, professor, quem são esses líderes? Claro, reis, sacerdotes e profetas. Sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. Professor, o que é isso? Despejar pó sobre a cabeça. Isso fala de pranto, de choro, de lágrima, de tristeza, de arrependimento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão, estão chorando. As virgens, as moças que sonhavam em casar, em constituir família, em ter filhos, não era esse o desejo delas? E agora estão chorando, estão lamentando. Passe o texto, por favor, versículo 11.
Agora é Jeremias que chora. Porque Jeremias amava o povo judeu. O próprio Jeremias, quando viu, traz a tela, por favor, que coisa interessante. Quando a profecia se cumpre, quando Jerusalém é invadida, quando o templo é incendiado, ninguém pensa que Jeremias festejou, não. Ninguém pensa que Jeremias ficou dizendo, eu acho é bom. Está vendo? Vocês não creram. Eu avisei, vocês não... Eu acho é pouco. Não, não. De forma alguma. Jeremias chorou também. Jeremias lamentou. Escreve o livro das lamentações, o cântico fúnebre, de tristeza, de arrependimento ali, claro, lamentando o pecado da nação, lamentando que o povo se afastou de Deus e não se arrependeu. Aí até Jeremias chora. Abre o texto mais uma vez. Veja, meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo, olha aí, é Jeremias dizendo, o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Traz a tela. É como se Jeremias, antes passasse, estava todo mundo festejando, se banqueteando, cometendo violência, injustiças sociais, idolatria. E Jeremias pregava, chamava o povo ao arrependimento, ninguém acreditava, ninguém dava crédito. E agora Jeremias está passando aonde? Nas mesmas ruas de Jerusalém, só que agora não tem festa, agora não tem alegria, agora não tem dança, não tem música, agora não tem pessoas comemorando, festejando. O que ele vê agora é lágrima, é choro, são crianças famintas, são homens mortos, pessoas estão em choro, em pranto, por causa da destruição, por causa da invasão estrangeira. O que ele vê é tristeza e ele chora também. Jeremias derrama lágrimas ao ver a situação deplorável do povo. Passe o texto, por favor. Aí ele diz, o que é que as crianças faziam? Clamam às suas mães. As crianças perguntam, onde está o pão e o vinho? E claro, esse vinho aí não é o vinho embriagante, eles queriam pão e suco, essa é a verdade. Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Jeremias viu mulheres chorando, com crianças no braço, as crianças famintas, querendo comida, querendo vinho, não tinha. Passa o texto, por favor. Aí diz assim, versículo de número 13, que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-lo à cidade de Jerusalém? Depois da destruição, eu vou comparar vocês com quem? Como posso aconselhá-la, a fim de trazer-lhe consolo, ó virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? Jeremias vendo, lamentando a situação. Veja o versículo 14, o que ele diz. Aí Jeremias diz assim, as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Que tristeza! Eles não expuseram o seu pecado para evitar o teu cativeiro. As mensagens que eles deram eram falsas e enganosas. Deixa esse texto aberto, por gentileza. Quais eram as características das falsas profecias? Primeiro, suas visões eram falsas, eram inúteis. Segundo, eles não expuseram o seu pecado para evitar o teu cativeiro. Eles não chamaram vocês ao arrependimento. Eles não transmitiram uma mensagem de Deus. Terceiro, as mensagens que lhes deram eram falsas e enganosas. E é agora que eu quero falar sobre o segundo grupo dos falsos profetas. Eu falei sobre aqueles que profetizam enganosamente em nome de Deus. E eu estava falando daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem evangélicos, daqueles que se dizem usados por Deus através do dom de profecia. Inclusive tem uns profetas aí mentirosos que às vezes estão até dirigindo, não são todos não, tá? Por favor, não estou generalizando. Mas até para o carro, de repente assim, Deus me deu uma visão agora e mandou eu profetizar que no dia tal vai ter isso e isso, passa-se e não acontece nada, né?
São aquelas profecias mentirosas. Mas agora eu quero falar sobre o outro grupo de falsos profetas, que estão pregando outro evangelho, que estão pregando outras doutrinas diferentes da doutrina bíblica. Estão enganando o povo. E eu quero que você faça um teste com o seu líder. Se a doutrina pregada, ensinada na sua igreja está de acordo com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, comprometido com a palavra, primeiro ele se interessa que a membresia da sua igreja tenha pelo menos uma Bíblia. E leve para a igreja e leia em casa. Com muito respeito às demais denominações, que eu tenho um imenso carinho pelos meus irmãos das outras denominações, mas vou falar do que eu conheço. Graças a Deus, na nossa igreja, quando a pessoa se converte, a primeira preocupação é ter uma Bíblia, uma lição do discipulado. Os novos conversos são motivados a lerem a Bíblia, a fazer o curso do discipulado, aí a escola dominical. Nós temos vários cultos de estudos, de ensinos bíblicos semanalmente. Além do culto da doutrina, além da escola dominical, existe o discipulado, existe o ciclo de oração infantil, enfim, trabalhos cujo objetivo é estudar, ensinar a palavra de Deus. Os crentes são motivados a andar com a Bíblia, andar pela palavra. Sabe para quê? Para fazer como os crentes bereanos. E o que é que os crentes bereanos faziam? À medida que Paulo pregava, eles iam conferindo nas Escrituras. Falso profeta, não. Falso profeta não tem interesse que ninguém tenha Bíblia, não. Não, porque se o povo tiver Bíblia e comparar o que ele ensina, vai dizer que não está de acordo. Aí vai rejeitar aquela doutrina dele. Então, os falsos profetas hoje, quem são? Você vai dizer, você mesmo vai descobrir. Eu não vou dizer nome, não, você diz. Mas são aqueles que pregam um falso evangelho, uma falsa esperança. Que evangelho barato é esse? Que não se fala da cruz. Que evangelho barato é esse que não se fala de novo nascimento, que não se fala em santidade, que não se fala no arrebatamento da igreja? Que evangelho barato é esse que bota-se uma placa na porta da igreja, venha para cá para parar de sofrer? Que evangelho barato é esse que as pessoas, toda reunião é só para falar de bênção, de riqueza, prosperidade, para você ser rico? Eu pergunto, comparando com o evangelho verdadeiro e genuíno, pregado e ensinado por Jesus e pelos apóstolos, era essa a essência da mensagem do evangelho de Cristo? Era essa a essência da mensagem dos apóstolos? Claro que não. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai falar sobre a necessidade da conversão, do arrependimento, do novo nascimento, da salvação da alma, do perdão dos pecados, de uma vida de santidade, de uma vida de amor à palavra de Deus, a dedicação à oração, a dedicação à evangelização, a fazer missões transculturais. A essência do evangelho não está nessas riquezas terrenas. É claro que quando Deus quer, Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus dá riqueza, dá prosperidade, porque Deus é dono de tudo, mas a essência do evangelho não é essa. A essência do evangelho é salvação, é perdão de pecados, é novo nascimento, é uma vida de santidade, de prontidão, esperando o arrebatamento da igreja. E da mesma forma, aquela cena de Jeremias, guarda esta palavra, a cena de Jeremias vai se repetir no futuro. Porque muitas pessoas estão numa vida de pecado, numa vida de promiscuidade, numa vida fora do projeto de Deus, dos princípios bíblicos. Aí vai para essas reuniões e qual é a mensagem que ele escuta? De prosperidade. Você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Naquela igreja, naquela reunião, não se fala de mudança de vida, de novo nascimento, de santidade, de preparação para a vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. E o que é que vai acontecer? Vai vir a grande tribulação. Vai vir o juízo de Deus sobre essa terra. Vai vir o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Os 7 anjos vão tocar as 7 trombetas. Cristo irá abrir os 7 selos. Deixa eu falar na ordem. Jesus vai abrir 7 selos.
os anjos tocarão 7 trombetas, os anjos derramarão 7 cálices da ira de Deus, e essa ira de Deus será derramada sobre o mundo. E quem ficar na terra vai passar aqui na terra e vai dizer a mesma coisa que Deus disse a Jeremias. Aqueles falsos profetas que deveriam chamar o povo ao arrependimento, que deveriam mandar o povo se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu salvador pessoal, só pregaram riqueza, paz e prosperidade. Será que nós não estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Jeremias? Em que o pobre, o órfão e a viúva são injustiçados? Será que não? Será que nós não estamos vivendo os dias de Jeremias? Onde muitas pessoas estão presas à idolatria, adorando deuses e ídolos feitos por mãos humanas? Será que nós não estamos vivendo os dias de Jeremias por conta da violência, do derramamento de sangue, das injustiças sociais, da corrupção da liderança política? Não estou generalizando, mas a grande maioria são corruptos, você sabe disso? E eu pergunto, o que é que vamos esperar de Deus? Paz? Riqueza? Prosperidade? Eu creio que não. O que Deus vai mandar, sabe o que é? É o juízo através da grande tribulação. E nós temos a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus como Jeremias. Ainda que sejamos minoria, ainda que a maioria dos falsos profetas estejam dizendo paz, prosperidade, mas nós temos a responsabilidade de ensinarmos a palavra de Deus de forma genuína. Então, tenhamos cuidado com as mensagens dos falsos profetas, que estão conduzindo o povo para cada vez mais distante de Deus, porque não estão confrontando o pecado, não estão convidando o povo ao arrependimento e à conversão em Cristo. E o fim dos falsos profetas, bem como daqueles que seguem as suas doutrinas, o fim será muito trágico e muito doloroso.